Meus queridos, vamos lá então, resolução da nossa prova da UEMS Vestibular 2024. E, gente, foram 5 questões, né? Eu quero resolver com vocês aqui para mostrar ponto a ponto e mostrar que tem uma questão que ela merece ser anulada. Nós estamos aqui no dia posterior, né? 2 dias depois de ter acontecido esse vestibular. E, gente, nós não sabemos ainda se essa questão vai ou não ser anulada, né? Isso a gente vai ver depois. Mas, enfim, vou mostrar para vocês todos os pontos daqui, tá? Bom, vamos lá, começando pela primeira questão, que é a número 41. Gente, foi uma prova bem distribuída, vou falar para vocês. Foi uma prova bem distribuída. 2 questões de química geral, 2 de fisicoquímica e uma de orgânica. Então foi uma prova boa? Foi. Pena que teve uma questão que foi cruel o erro, né? Tipo assim, foi bem ruim. Mas enfim, gente, vamos lá. Ó, a primeira falava assim: o cloreto de sódio é um produto básico do consumo no Brasil. Ele pode ser obtido nas salinas do litoral brasileiro ou através da reação entre a mistura de uma solução de ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Claro, né, gente? Se eu tô falando de um sal vem de uma reação de um ácido com uma base. E ele fala bem assim: os sais, quando dissolvidos em água, produzem uma solução que terá caráter ácido básico ou neutro. Vocês estão lembrados que o caráter do sal é definido pelo quê, gente? Justamente por quem foi que deu origem a ele. Lembra? Quer saber do caráter de alguém? Busque as suas origens, né? E é isso que ele vai fazer. E ele fala bem assim: esse caráter depende da força do ácido e da base que reagiram dando origem ao sal. Diante dessas informações, o sal que apresenta caráter ácido é qual? Gente, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá, vira só um pouquinho a câmera aqui, só para pegar essas alternativas e a gente vai falar um pouquinho desses sais. Pode ser? Vamos lá, ó. Na letra A nós temos o Ki. Tudo bem, Ki, que é o iodeto de potássio. Ele quer saber quem tem caráter ácido. Gente, para um sal ter caráter ácido, ele tem que derivar de um ácido forte e uma base fraca. Então vamos lá, de onde que esse cara aqui veio? Bom, vamos pensar. O K derivou do KOH, que nós sabemos que é uma base da família 1A, portanto é uma base forte. E esse iodo que tem aqui derivou de quem, gente? Do HI. HI também, que é um ácido forte. Para um pouquinho, se eu venho de um ácido forte e de uma base forte, o que que eu sou? Eu sou neutro, né? Então esse cara não é a alternativa que eu estou procurando. Tudo bem? Eu estou procurando alguém que venha de um ácido forte e uma base fraca. Vamos ver a B de bola? Carbonato de sódio, né? Na2CO3. Vamos lá? Primeira coisa, ó. Esse Na veio de quem, gente? Do NaOH, que nós sabemos que é uma base forte. E esse CO3 veio de quem? Veio do H2CO3, que nós sabemos que é um ácido fraco e instável. Moral da história, se eu venho de um ácido fraco e de uma base forte, eu tenho caráter básico. Não é o que a gente está procurando. A gente está procurando exatamente o oposto disso, né? Vamos para a letra C? Nitrato de prata. Bom, vamos lá, ó. AgNO3. Tudo bem? Vamos lá, gente. Primeiro, esse Ag veio de quem? O Ag veio do AgOH, que é o hidróxido de prata. Gente, vale lembrar que base forte é só da família 1A e 3 bases da família 2A, que é cálcio, estrôncio e bário. O resto é ou moderada ou fraca. Então essa base aqui, a gente diz que é uma base fraca. Tudo bem? E o NO3 veio de quem, gente? Do HNO3, que é o ácido nítrico, portanto um ácido forte. Ora, se eu venho de uma base fraca e de um ácido forte, eu tenho caráter ácido. Então pronto, nós encontramos a resposta, tá? Letra C é a resposta. Agora vamos só ver os demais, né? KCN. Gente, KCN, de quem foi que esse cara veio? Vamos fazer um por um, né? KCN veio do KOH, tá? Que é uma base forte, família 1A. E o CN veio do HCN. HCN, que é o ácido cianídrico. Lembre-se que se trata de um ácido fraco. Se eu venho de uma base forte e de um ácido fraco, o que eu sou, gente? Eu sou básico, né? Não é isso que a gente procurava. E por fim, vamos ver o sulfato de cálcio. CaSO4. Gente, primeira coisa, ó. De onde que veio isso daqui? O Ca veio do CaOH2, que é uma base forte. Lembra que cálcio é uma base forte. Agora, o SO4 veio de quem, gente? Do H2SO4, que nós sabemos que se trata de um ácido forte. Ora, se eu venho de uma base forte e também de um ácido forte, o que eu sou, gente? Eu sou neutro, né? Então é por isso que a única alternativa correta era a letra C. Tudo bem? Mais uma vez, eu vou analisar item por item para a gente analisar se tem algum erro em alguma delas. Pode ser? Vamos lá. Gente, próxima questão, questão 42, que foi uma das campeãs de erro, hein? Talvez tenha sido a questão mais complicada dessa prova, tá? Vamos lá, gente, mas não é a questão que teve problema.
Tudo bem? Vamos lá, vou ler com vocês. Plásticos são constituídos de grandes moléculas, né, que são macromoléculas, chamadas polímeros, que dependendo de sua composição, unidades formadoras ou monômeros, apresentarão propriedades físicas e químicas diferentes. A partir de reações envolvendo substâncias químicas menores, que são os monômeros, sob determinadas condições, são produzidos polímeros, cujas estruturas dependem do método de polimerização empregado. As reações de polimerização mais importantes são adição e condensação. Lembrando, como que é a adição, gente? Quebra a ligação pi e abre os bracinhos. A gente tem o polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, que é o PVC, a gente tem o teflon, a gente tem os elastômeros, as borrachas, né? Temos vários polímeros que são polímeros do que, gente? De adição, né? E de condensação. Aí a gente tem os poliésteres, como por exemplo o PET, né? O nosso polilactato, que não cai tanto em vestibular. Nós temos o nylon, no caso das poliamidas. Nós temos o caso do baquelite, no caso de um polifenol. A gente tem vários polímeros, não é? E aí ele vai falar a respeito disso daqui. Aí ele coloca aqui embaixo pra gente, ó. Por apresentarem versatilidade e aplicabilidade, os polímeros sintéticos são constantemente utilizados em nosso dia a dia, de acordo com o tipo de material polimérico. E agora ele fala assim, ó, considerando as informações apresentadas no texto e com base no conceito de classificação de polímeros sintéticos, é correto afirmar que... Vamos lá então para a primeira. Gente, essa é uma questão que foi pesada na prova, porque ele trouxe muitos detalhes. O aluno, para matar essa questão, ele tinha que saber os detalhes de polímeros, né? Então agora a gente vai analisar o que ele falou. Bora? Vamos ver aqui então, ó. Primeira coisa, vamos ver aqui o primeiro item aqui para nós. Bom, ele fala a respeito do PVC, né? Gente, não liga para esse negócio que está marcado, é porque essa prova foi uma prova escaneada que a gente pegou, porque a nossa maravilhosa UEMS não libera as provas em seguida, né? UEMS, um abraço para vocês aí, né? Poderiam fazer como FUVEST, como Unesp, Unicamp, né? Que liberam a prova para a gente poder fazer, né? Mas enfim, continuando, vamos lá. Vou resolver item por item aqui com vocês. Pode ser? Então, ó, o primeiro item fala bem assim. O PVC é um polímero de adição, primeira coisa, tá correto. PVC é um polímero de adição, é o policloreto de vinila, ele vem do cloreto de vinila, né? E ele fala bem assim, ó, resultante da combinação de monômeros de estireno, pode parar. Gente, para um pouquinho, vê, essa daí você não podia marcar, né, tendo um conhecimento básico de polímero. Por quê? Galera, raciocina comigo. Se fala que é o PVC, é o policloreto de vinila, né? E ele fala que esse cara veio do estireno. Gente, se ele tivesse vindo do estireno, ele seria o poliestireno, ou seja, o PS, né? Então já está errado. Classificado como copolímero? Não também. Gente, o que é um copolímero? É quando esse cara derivou de mais de um monômero diferente. Tipo, vou pegar um exemplo clássico, que é o PET. O PET, que é um poliéster, ele deriva do ácido tereftálico reagindo com etileno glicol. Ele vem de dois monômeros diferentes. Ele é um copolímero. Para você de casa, mais fácil de você lembrar, né? Vamos pensar nas proteínas. Proteínas não são poliamidas derivadas de aminoácidos? Os aminoácidos não necessariamente são iguais. Então ele é um copolímero. Ele vem de monômeros diferentes, tá? Agora esse cara aqui, ele é um homopolímero. Por quê? Quando você pensa no PVC, PVC vem disso daqui, ó. Esse composto aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Esse composto aqui é o cloreto de vinila. Cloreto de vinila. Tudo bem? Quando você polimeriza esse cara, você quebra a ligação pi e abre os bracinhos, que eu brinco e falo com meus alunos, né? O que esse cara vai virar, gente? Vai virar isso daqui, ó. CH, Cl, né? CH2, aqui com a sua valência livre. Isso é o PVC. Tudo bem? Ele é um homopolímero, porque ele veio de um único monômero. Então são vários pontos aqui que essa questão podia colocar para você ver que estava errada, né? Presente na forma de tubos para encanamentos. Essa parte está certa. O PVC é usado para tubo de encanamento, né? É o seu principal uso. Vamos lá? Agora vamos ver a próxima, gente. Segundo item daqui. Os copos para bebidas são polímeros de condensação, obtidos a partir de monômeros de cloroeteno. Gente, pode parar. Primeira coisa, está tudo errado, né? Copinho descartável ou é feito de polipropileno, tá? Ou é feito de polietileno, raramente, ou mais comum, poliestireno, que é o mesmo material do isopor. Tudo bem? Então já está errado, mas vamos continuar para ver se tinha alguma pista para ver que estava errada, né? Ele fala, os copos para bebidas são polímeros de condensação? Claro que não. Gente, todos esses polímeros que eu citei para vocês são polímeros do que, gente? De adição. Então é outro erro, né? E ele fala que tem monômeros cloroeteno, sendo classificados como copolímero. Gente, mais um erro, não é um copolímero, é um homopolímero. Ele vem do cloreto do que, gente? Perdão, do cloreto. Ele vem do poliestireno, ele vem do estireno, né? Essa é a questão que você tem por aqui. Então, gente, é uma questão que se você não tomar cuidado, você erra por conta de vários detalhes. Só que você viu quanta coisa errada tinha no item só? É isso que você tinha que perceber. Letra C.
O Teflon é um polímero de condensação? Sim. Ele é? Não, claro que não, gente. Teflon é um polímero do que, galera? De adição. O que é o Teflon? Vou colocar para você. Gente, esse composto aqui, ó, deixa eu te apresentar. CF2, dupla CF2. Esse cara aqui a gente chama de tetrafluoroeteno. Tetrafluoroeteno. Quando você polimeriza essa molécula, você gera isso daqui, ó, é um polímero de adição, né? Você gera CF2, CF2. Isso daqui, gente, nós chamamos de Teflon. É o politetrafluoroetileno. É aquele material que está presente em revestimento de panela. Ele é antiaderente, né? Então já começamos aqui. Ele não é polímero de condensação. Ele é polímero de adição, tá? Formado a partir do monômero tetrafluoreteno. Aqui estava certo, né? Classificado como homopolímero. Isso está certo. Ele veio só de um único monômero. E utilizado no recobrimento antiaderente de utensílios de cozinha. Tipo, estava quase tudo certo. O erro foi falar de condensação. É por isso que eu sempre falo para meus alunos o quê? Falou em polímero de condensação, você lembra de poliéster, poliamida e no máximo de polifenol. Então lembra do PET, no caso de um poliéster, lembra do nylon, no caso de uma poliamida, e lembra do baquelite, no caso de um polifenol. São esses que você tem que lembrar, né? E é o que realmente essa questão abordava aqui para você, mas é uma questão de nível alto, né? Continuando, letra D de dado. O nylon é um exemplo de polímero de condensação? Sim, é uma poliamida, é aquela que você tem que conhecer. Obtido pela polimerização do ácido, né? Hexanodioico, tá correto, e do hexanon C-giamina. Lembra que o principal nylon é o nylon 66. 66 porque tem 6 átomos no ácido carboxílico e 6 na amina. Tudo bem? É o nylon 66. Sendo classificado como um copolímero. Sim, se ele veio de 2 monômeros diferentes, ele é um copolímero. Rui, mas eu não lembrava disso. E aí? E aí que você vai por eliminação. Você não lembrava quem que é o ácido? Então a gente vai olhar a última alternativa e vai ver se tem algum erro nela, né? E aí a gente marca a letra D. A gente já sabe que a resposta é a letra D de dado, porque tá certo. Mas se você não lembrasse disso daqui, qual que é a sua origem, dava para você matar pelas outras que estão erradas. Quer ver? Vamos ver a letra E. Vamos achar o erro da letra E. Ó, na reação entre ácido teneftálico e etilenoglicol, gente, ele está falando de um polímero de condensação. Porque se é um ácido e um álcool, né, você vai formar um éster. Estamos falando de um poliéster. Tudo bem? Continuando. Obteremos um polímero de larga aplicação em tecidos e recipientes para bebidas gaseificadas. Tá certo, tudo aqui tá certo. Lembra que PET pode ser tecido também, né? Um chamado tergal ou terilene é PET, é basicamente PET, né? Cujo polímero de adição é classificado como um homopolímero. Aqui ele cometeu 2 erros. Quais são os 2 erros? Primeiro, se ele vem de 2 compostos diferentes, ele é um copolímero. Então tá errado falar que é homopolímero. Segundo ponto, não é de adição, é polímero do que, gente? De condensação. Então você de casa não esquece dessa dica. Pensou em polímero de condensação? É mais fácil você decorar porque são menos? Lembra de quem são os principais? No caso do poliéster, lembra do PET. No caso de poliamida, lembra do nylon. E no caso de um polifenol, lembra do baquelite. É claro que tem outros, eu volto a dizer, né? A gente tem o polilactato, que também é um poliéster. A gente tem também, né, aquele Kevlar, que é uma poliamida, só que os principais são esses. Ah, Rui, mas e os policarbonatos e as poliuretanas? Também existem, gente, silicone, só que não são tão frequentes assim. Você nem precisaria conhecer para fazer essa prova. Só que vocês perceberam que eu tinha falado, né? Essa é a questão, gente, de nível mais alto dessa prova. É a questão mais complicadinha que tinha, né? Agora a gente vai para a próxima, tá? Questão 43. Gente, a questão 43, ele vai falar a respeito de diversos compostos e ele vai falar qual é o nome do composto e a função que ele pertence. Tudo bem? A função inorgânica. É uma questão legal, achei bacana, porque é uma habilidade básica que todo mundo tem que dominar. Nomenclatura e formulação, né? Então ele falou bem assim, ó. Muitas substâncias inorgânicas estão presentes no nosso cotidiano. Primeira, gente, fosfato de cálcio, que é um sal. Fosfato de cálcio, que é um sal, né? Compõe os nossos ossos e dentes. Nitrato de sódio. Nitrato porque veio do ácido nítrico, né? Lembra que é o HNO3. Então, nitrato de sódio, tá certo? Que é utilizado para conservar os embutidos. Note que esse cara também é um sal. Tudo bem? E ele coloca aqui, ácido bórico, H3BO3, é utilizado na asepsia de ferimentos. Ácido bórico, que é um ácido, né? Bom, MgOH2, hidróxido de magnésio, tá? É usado para alívio de azia estomacal. Vale lembrar que esse cara é mais conhecido pelo nome de leite de magnésia, né? A sua suspensão. E por fim, a água, que é um óxido, né? É um recurso natural essencial em nossa vida. O nome do composto e a respectiva função inorgânica na ordem de apresentação são quais? Gente, eu volto a dizer, é uma coisa que vocês têm que dominar. Você não tem mais que ficar montando aqueles ácidos do Bill Clinton e blá blá blá, porque são compostos básicos do cotidiano, né? Então a gente já
tem que conhecer. Então vamos lá, vamos marcar a melhor alternativa? Letra A tá errada já, que não é fosfeto de cálcio, é fosfato de cálcio. E outra, não é um óxido, ele é um sal. Então, absurda. Segunda, gente, vamos lá. Fosfato de cálcio? Sim. Ele é um sal? Sim. Segundo, nitreto de sódio? Não, era nitrato. Lembra que eto é quando não tem oxigênio. A fórmula era NaNO3. É nitrato. Tudo bem? Então tá errado essa daqui. Próxima, fosfato de cálcio óxido? Não viaja, ele é um sal. Quarta, fosfato de cálcio é um sal? Sim, tá correto. Nitrato de sódio? Sim, ele é um sal. Próximo, gente, olha aqui, ó. Próximo que ele colocou ácido bórico, é um ácido? Acho que é, né? Próximo, hidróxido de magnésio. Hidróxido, se tem esse nome, é o quê? Uma base. E último, óxido de hidrogênio, que é a água, né? Esse cara é um óxido. Então a nossa resposta é a letra D. Tudo bem? Vamos só ver a outra aqui porque está errada. Fosfato de cálcio, sal, ok. Nitrito de sódio? Não. Vamos lembrar de uma coisa? Quem que seria o nitrito de sódio, gente? Vamos lembrar? Nitrato é NaNO3, não é? O que significa ito? É porque ele perdeu um oxigênio. Então, quem seria nitrito? Seria NaNO2. Esse seria o nitrito de sódio. Tudo bem? Com um oxigênio a menos. Esse vem do ácido nítrico, esse daqui vem do nitroso. Essa é a questão. Tudo bem? Então, gente, volta a dizer, é uma questão bacana. Acho super legal quando o vestibular cobra uma questão que é básica, de conteúdo que todo mundo tem que saber, né? Não tem que inventar moda, tem que cobrar coisa assim. Eu achei a questão de polímero, tipo assim, embora o aluno ele conseguisse analisar, eu achei uma questão pesada, porque ela tem detalhes, é no detalhe que pegava o aluno, né? Então, assim, é uma questão que eu não gostei tanto, tá? Vamos lá, questão 44. Gente, bora lá? Questão de número 44, ela fala bem assim. Numa reação em equilíbrio químico, as concentrações de todas as espécies envolvidas são constantes. Todavia, deve-se lembrar que o equilíbrio é dinâmico, isto é, as reações direta e inversa ocorrem com a mesma velocidade. Tá vindo bem, né? Tava fazendo bonitinha a questão, né? Ele pegou isso daqui num livro e vamos lá. Em geral, o equilíbrio químico é função da temperatura, já que a maior parte das reações químicas ocorre liberando ou absorvendo calor. Para algumas reações, o equilíbrio também depende da pressão. Legal, lembra que o equilíbrio depende da pressão quando a reação envolve gases, não é? Tá bom. E agora vem a segunda parte. Vamos lá. A segunda parte fala bem assim, ó. Vamos lá. Assim, na síntese de um mol de amônia, um mol de nitrogênio e um mol de hidrogênio foram colocados, né, em fase gasosa num balão de 1 litro de capacidade em condições experimentais adequadas. Então ele pegou 1 mol de nitrogênio, 1 mol de hidrogênio e colocou junto no sistema. Tudo bem? O interesse dele era obter o quê, gente? Amônia. Esse processo a gente conhece como processo Haber-Bosch, né? É o processo de síntese da amônia. No equilíbrio químico reacional, conforme a equação que ele deu aqui. Gente, a reação é essa. N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2 amônias. Bom, ele já deu alguns pontos aqui, tá? Que eu falo que é aqui que entra o primeiro problema da questão, tá? Gente, primeira coisa, síntese da amônia, processo Haber-Bosch. Esse processo não é endotérmico. Esse processo é exotérmico. Então, o primeiro erro está aqui. Gente, o ΔH dessa reação não é positivo. O ΔH dessa reação é negativo. Ah, Rui, mas o aluno não ia saber disso. Tudo bem, o aluno, se ele não soubesse disso, depois eu vou comentar, né? Ele conseguiria chegar na alternativa que o examinador queria. Inclusive, eu já vou direto para ela, só para você poder entender. Tendo em vista de forma errônea que o ΔH fosse positivo, né? A gente conseguiria chegar na resposta que o autor queria, né? Mas você vai perceber. Outra coisa que ele me deu, aquele K. O que é esse K, gente? É a constante de equilíbrio. Como é que a gente calculava a constante de equilíbrio? Produto sobre reagente. Mas vale salientar que eu não posso jogar esses valores 1 e 1, né? Por quê? Porque aqueles valores são os valores iniciais. A gente tem que montar o quadrão. Lembra do quadrão? Para poder descobrir os valores para poder chegar naquilo ali. Mas calma que depois eu vou te mostrar, tá? E ele falou que a concentração de N2 e H2 foram medidas, né? Cujos valores foram de 0,8 e 0,5 mol por litro, respectivamente. Ele quer saber o que é correto. Vamos lá? Eu vou fazer a questão, gente, como se eu não soubesse que isso daqui está absurdamente errado. Tudo bem? Absurdamente errado. Vamos lá, eu vou resolver fingindo que a reação é endotérmica, tá? Então vamos lá. O aumento de temperatura, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. O aumento de temperatura descola, ficou ótimo, né? Desloca o equilíbrio no sentido exotérmico? Não, isso é absurdo. O aumento de temperatura sempre desloca para o sentido endotérmico. Então tá errada. Continua a próxima. O aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico? Sim, isso sempre é verdadeiro. Só que aí ele fala que é o sentido da amônia. Se você levasse em consideração essa reação que ele deu, né? Gente, ele falou que essa reação é endotérmica, né? De forma errônea. Ele falou que essa reação é endotérmica. Então, se você aumenta a temperatura, você desloca para o lado direito. Você formaria mais amônia. Aumentaria o rendimento da reação.
Volto a dizer, tá errado isso, né? Mas levando em consideração esse ΔH, seria isso. Tudo bem? Vou continuar lendo. Então, ó, o aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico, que é da amônia, aumentando o valor de Kc. Se, vocês estão lembrados que a única coisa que afeta o valor de Kc é a temperatura, né? E, gente, se a reação fosse endotérmica, aumentando a temperatura, aumentaria o Kc. Lembra que o Kc serve para medir o quê, gente? O rendimento da reação. Não é verdade? O rendimento da reação direta, tá? Então é isso. Aumentando o valor de Kc, e, consequentemente, haverá maior concentração de amônia e menor concentração de N2H2. É essa alternativa que o examinador queria que você marcasse. Tudo bem? Levando em consideração aquela reação errada que ele deu. Agora, eu vou continuar vendo as outras alternativas, tá? As outras alternativas baseado naquilo que ele deu para você. Tudo bem? Só para a gente ver se tem mais algum problema. C. Quando a reação atinge o estado de equilíbrio, 2 mols de amônia são produzidos. Ô, gente, eu vou voltar naquele enunciado inicial para a gente poder fazer uma continha básica aqui, pode ser? Vou pedir para virar a câmera um pouquinho aqui para nós, para a gente poder fazer esse cálculo daqui, tudo bem? Então, gente, ó, deixa eu mostrar para vocês, bonitinhos, deixa eu mostrar para vocês, tá? Primeira coisa, a reação qual que é? N2 mais 3H2, certo? Produzem quem para nós, gente? Produzem a amônia, né? Entram em equilíbrio com a amônia, certo ou não? Agora eu quero mostrar alguns detalhes para vocês daqui, tá? Primeira coisa, quanto que ele disse que introduziu no sistema de cada um, gente? 1 mol, não é verdade? E que o volume do sistema era de 1 litro. Portanto, nós tínhamos o que, gente? 1 mol por litro desse cara, não é verdade? E 1 mol por litro desse cara aqui. Não há o menor problema, tá, gente? Não é porque aqui tenho 3 que eu tenho que mudar alguma coisa. Você pode injetar o quanto que você quiser. A primeira linha é em aberto para o cara colocar do jeito que ele quiser. Agora, vocês estão lembrados que quando a gente trabalha com uma situação assim, a gente monta aquele quadrão de 3 linhas, não é? Início, reação e equilíbrio. Gente, ele falou para você que injetou amônia? Não. Se ele não injetou amônia, quer dizer que partiu de quanto? De 0. Agora, ele me disse, me afirmou, que no equilíbrio tinha quanto de nitrogênio e hidrogênio? Ele disse que tinha 0,8 de nitrogênio, 0,8 mol por litro, certo? E disse que de hidrogênio tinha quanto? 0,5 mol por litro. Tudo bem? Então agora eu já quero mostrar alguns pontos para vocês, porque aqui ele coloca mais uma incoerência da questão, que talvez vocês nem tenham notado, né? Mas dá uma olhadinha nisso daqui, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta, né? Quando eu te dou a última linha, vocês estão lembrados que ela vai, com base nela, você vai conseguir preencher o resto da tabela, não é? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta, ó. Gente, aqui eu tinha 1 mol e sobrou quanto no final? 0,8. Isso quer dizer, se eu tinha 1 sobre o 0,8, é porque reagiu quanto, gente? 0,2. É ou não é? Agora que vem o problema da questão. Vou te mostrar. Gente, o que a linha do meio ela tinha que seguir? A linha do meio sempre seguia as proporções estequiométricas. A única linha que seguia a estequiometria do processo é a segunda. Só que, gente, a estequiometria manda quanto? Ela manda 1 mol de nitrogênio para 3 de hidrogênio para formar 2 de amônia. Então, para um pouquinho. Se aqui reagiu 0,2, quanto que tinha que reagir desse? 0,4, que é o dobro, não é? E quanto que tinha que formar? Perdão, 0,4 não, 0,6, né? Que é o triplo. Deixa eu pôr aqui de novo, tá? 0,6, deixa eu pôr aqui de novo. 0,6, que é o triplo, é 1 para 3. E esse outro forma o dobro, 1 para 2. Aqui vai formar o dobro de 0,2. O dobro de 0,2 é quanto, gente? 0,4. Moral da história, quanto que dá 1 menos 0,6, gente? Dá 0,4. E o cara colocou 0,5. Totalmente cagado. Estão entendendo? Não tem a menor chance dessa questão continuar. Gente, tá errado. Isso aqui tá absurdamente errado. E se eu for colocar com base nisso, né, o correto seria quanto, gente? Aqui ter sobrado 0,4 mol por litro, não é? E aqui sobrar quanto também, gente? 0,4 mol por litro. Agora eu vou calcular, eu quero que vocês me ajudem aí. Eu vou calcular o Kc para ver quanto que daria esse Kc, para conferir aquele valor 0,4 que ele deu, para ver se está certo ou se está errado. Porque a questão tá toda cagada, né? Então vamos lá, ó. O que é o Kc da reação, gente? Eu vou pegar essa última linha e vou jogar na constante, não é? É produto sobre reagente. É a concentração da amônia elevada ao quadrado, dividida pela concentração de nitrogênio elevada à primeira, vezes a concentração de hidrogênio elevada a quanto, gente? Ao cubo. Concorda? É isso que a gente tem aqui. Agora eu vou substituir por esses valores, pode ser? Vamos lá, eu vou pôr em notação científica, tudo bem? Ó, aqui é o mesmo que 8 vezes 10 a menos 1. Aqui é o mesmo que 4 vezes 10 a menos 1. E aqui é o mesmo que 4 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Eu vou jogar esses valores aqui. Bom, a amônia, vamos começar por ela, né? A concentração de amônia é 4 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. 4 vezes 10 a menos 1, né? Elevada ao quadrado.
quadrado sobre, vamos lá, reagente nitrogênio. Quanto que é o nitrogênio? 8 vezes 10 a menos 1. 8 vezes 10 a menos 1 elevado a quanto, gente? A primeira, não é? Elevado a primeira. Vezes o outro, que é quanto, gente? 4 vezes 10 a menos 1, que é o correto. 4 vezes 10 a menos 1. Elevado a quanto, gente? Elevado ao cubo, tá certo? Elevado ao cubo. Beleza? É isso que a gente tem por aqui. Ok? Agora a gente vai fazer essas continhas. Vamos lá? Vou fazer essa de cima. Gente, 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 10 a menos 2. Sobre, vamos colocar aqui embaixo. 8 vezes 10 a menos 1. Na verdade, vezes. Gente, 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, não é? 64 vezes 10 a quanto? 10 a menos 1 elevado ao cubo é 10 a menos 3. Primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, gente. Eu posso simplificar esses caras aqui, né? Eu posso simplificar, por exemplo, 16 com 64. Eu simplifico por 16. Aqui dá 1, aqui dá quanto, gente? Dá 4, não é? Moral da história, como que ficaria isso daqui? Em cima ficaria 1 vezes 10 a menos 2 dividido por... Bom, quanto que é 8 vezes 4, gente? 32, não é? 32 vezes 10 a quanto, gente? 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 vai dar 10 a menos 4. Vou jogar aqui em cima, pode ser? Faz pra mim quanto que dá 1 por 32. Dá um número bem bonitinho. 0,03125. É isso, né? Vezes 10 a quanto, gente? Bom, esse 10 a menos 4 passa para cima com o sinal trocado. Tudo bem? Então fica 10 elevado à quarta. 10 a menos 2 com 10 à quarta vai dar 10 ao quadrado. Concorda comigo? Então isso aqui seria o mesmo que quanto, gente? Bom, isso vezes 10 ao quadrado dá 3,125. Moral da história, gente, essa questão está completamente zoada, tá? É um absurdo, isso aqui é um absurdo. Essa universidade, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, EMS, é para você. Se vocês não anularem essa questão, vocês estão assinando, né, um atestado de incompetência, mas de incompetência total. E o que eu falo que é incompetência, você vai entender o motivo, tá? Quando você olha para essa questão, primeiro você observou, ó, vamos lá, filma aqui o valor da constante, pelos dados que tem aqui, certo? Volta aqui fazendo um favor. Qual que é o valor da constante que eles tinham dado? 0,4. Tipo assim, a pessoa que elaborou essa questão, eu acho que ela nunca fez ensino médio, não é nem ensino superior. O professor de ensino superior que fez essa questão, ele nunca fez ensino médio. Dá uma olhada no erro crasso que tem aqui. Se não bastasse a questão desse ΔH, que é negativo, que invalida a alternativa B, ainda tem esse problema com essa questão. Gente, então tá absurda. Essa questão tem que ser anulada. Essa questão tem que ser anulada. Uma pessoa que tenha feito ensino médio, ela tem que saber que isso daqui tá errado. Tudo bem? E muito errado. Agora, volto a dizer... Se você considerar que essa reação é exotérmica, que é o fato que essa reação aí nem a alternativa B está certa. Por quê? Se essa reação é exotérmica, quando você aumenta a temperatura, você diminui o quê, gente? A constante de equilíbrio. Diminui o rendimento, você produz menos amônia. E eu fico... tipo assim, possesso com essa questão, porque esse é justamente o exemplo que eu dou em aula. Quando eu vou falar de equilíbrio, eu falo de vários, e eu pego essa reação em especial, que é a síntese da amônia, para falar uma coisa. Você é aluno, né? Quando você vai produzir amônia, você tem que lembrar de uma coisa. Eu falo da diferença da cinética para o rendimento, da cinética para o equilíbrio. Quando você aquece esse processo, a reação fica mais rápida, porque qualquer reação é mais rápida a quente, só que o rendimento dela cai. Então, se você esquentar demais esse sistema, o que vai acontecer, gente? Você vai produzir menos amônia numa velocidade maior. Você produz menos, porém numa velocidade alta. Se você vai lá e reduz um pouco a temperatura, você produz mais amônia, porque aumenta o rendimento. Lembra que a reação é exotérmica, ela não gosta de calor. Então, quando você diminui um pouco a temperatura, você produz mais amônia, porém de forma lenta. Então, produzir amônia não é uma coisa tão simples. É por isso que precisa de catalisador, que é o ferro metálico, né? Você precisa aumentar a pressão do sistema. Por que a gente aumenta a pressão? Vamos lembrar? Gente, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado que tem menor quantidade de gases. O lado esquerdo tem quantos mols de gases, gente? 4 mols. E o lado direito tem quantos mols de gases? 2 mols. Quando a gente aumenta a pressão, a gente desloca para a direita. Então essa reação é feita em pressão alta, na presença de catalisador e numa temperatura que não seja tão alta, mas também não tão baixa. Tudo bem? Não tão alta para não comprometer o rendimento e não tão baixa para não comprometer a velocidade. Então, EMS, por favor, né, anula essa questão. É o mínimo que vocês podem fazer. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês a última questão, né? A questão de número 45. Que foi uma questão de estequiometria bem simplesinha, tipo assim, bem simplesinha mesmo, né? Ele falava bem assim, ó,
A fermentação alcoólica do caldo de cana, realizada por leveduras, é um dos métodos de produção do etanol, álcool etílico. A frutose e a glicose, obtidas a partir da sacarose, são convertidas em etanol e CO2 pela ação da enzima zimase. Abaixo é representada a equação balanceada de formação do álcool etílico a partir da glicose. Tá aqui, gente. Então ele colocou a reação aqui para nós, né? E ele fala bem assim, gente, ó, qual é a quantidade em gramas de etanol produzido formando-se a partir, né, de 3 mols de glicose? Gente, então é uma questão básica de estequiometria, né? Ele falou para você que ele tem 3 mols de glicose, não é verdade? E ele quer saber qual é a massa de etanol que ele vai obter. Tudo bem? Gente, primeira coisa que eu posso falar para vocês, como que você faria essa questão? É uma estequiometria do tipo mol com massa, não é? Agora, você que já está acostumado, que já aprendeu equilíbrio químico, eu acho que qual que é o jeito mais simples de resolver isso daqui? Gente, você percebeu que a proporção em mol é de 1 para quanto, gente? 1 para 2. Concorda comigo? É de 1 para 2. Então, o que eu vou fazer? Gente, olha para cá, se é de 1 para 2, esse cara é o dobro desse. Se aqui tem 3 mols reagindo, aqui tem que formar o dobro, não é? Quanto que é o dobro de 3, gente? 6 mols. Essa é a quantidade de etanol que vai ser obtida, não é? Se eu quero saber a massa de etanol, basta multiplicar esse número de mols pelo quê? Pela massa molar. Vamos fazer a massa molar do etanol? A formulinha dele é C2H5OH. Posso colocar como C2H6O. Tudo bem? Assim vai dar a massa molar dele bonitinha. Cada carbono pesa 12, não é? Então 12 vezes 2, 24. Mais 6 vezes 1, que é o hidrogênio, mais 1 vezes 16. Isso daqui vai dar quanto, gente? 46 gramas por mol. Se eu quero descobrir a resposta, basta pegar esse 6 e multiplicar por quanto, gente? Por 46, né? Fazendo essa multiplicaçãozinha, quanto que a gente vai obter? 276 gramas, que é o que diz pra gente a alternativa A. Tudo bem? E aí volta aquela história. Alguns alunos olharam para mim, daí falaram, Rui, mas tudo bem. Ah, mas se ele deu o ΔH positivo daquela reação, não tem que anular, porque dava para fazer com aqueles dados. Então aí eu lanço um questionamento para você que pensa dessa forma. Se o cara tivesse falado para você nessa questão, né, que a massa molar do carbono era 20, e você fizesse essa questão, né, você usaria a massa 20 do carbono ou você usaria a massa 12 que você conhece? Tipo assim, se eu dou um dado absurdo para você, você usa esse absurdo ou você faz da maneira correta? Eu sempre opto pela maneira correta, né? Então eu acho que um erro desse não é um erro simples. Você viu, foi uma sequência de erros da mesma questão. Então volto a dizer para vocês, gente, essa questão tem que ser anulada. Não tem outro jeito. Essa questão aqui, ela tem que ser anulada. Belezinha? Gente, tudo ok? Então, ó, espero que você tenha acompanhado bem essa resolução, tá? Uma provinha que eu volto a dizer para vocês, tinha tudo para dar bem. Tinha tudo para ser legal, né? Se não fosse esse errinho dessa... Esse errinho não, né? Se não fosse esses erros dessa questão 44. Mas de resto, gente, é isso. Tudo bem? É isso aí. Pessoal de casa, beijo para vocês. Meus queridos aqui, grande abraço para vocês também, tá? Valeu, gente. Tchau, tchau.